O tema desta palavra é movido por promessas divinas. Precisamos descobrir o que nos move. Na quarta-feira, no culto da virada, falamos sobre Daniel. O que movia Daniel era a gratidão. Mas, estudando a vida de Abraão, e até esse momento aqui no texto ele era conhecido como Abrão, mais para frente, nos versículos seguintes, no capítulo 17, Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidões. E estudando sobre a vida de Abraão, o Senhor me fez enxergar que Abraão era movido por promessas divinas. E o texto que nós lemos fala muito bem isso. Depois que ele recebe o chamado de Deus, depois que ele recebe as promessas de Deus sobre a sua vida, ele se move, ele age, ele toma uma atitude. Então é interessante você buscar diante de Deus o que te move. O que te faz mover na vida? Você é igual a Daniel, que se move por gratidão? Ou se parece com Abraão, que se move por promessas? Ou o centurião de Cafarnaum, que se moveu por fé? O que te move? E aqui, nós vemos que a vida de Abraão foi marcada por essas promessas. E seria interessante, nós conhecermos as promessas de Deus. A promessa que Deus lhe mostraria uma terra. Ele morou em Ur dos Caldeus, depois foi morar em Harã. Quando seu pai morre em Harã, ele recebe o chamado para sair de Harã. Harã ficava localizada onde hoje seria o sudoeste da Turquia. E ali ele recebe um chamado de Deus. E Deus lhe dá uma promessa. A promessa de que lhe mostraria uma terra. Gênesis 12:1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui foi a primeira promessa de Deus para Abrão. Eu vou te mostrar uma terra. Eu vou te mostrar um lugar. E é isso que Deus faz. Nós precisamos entender que Deus nos mostra um lugar. Na vida, precisamos entender que o melhor lugar é o lugar que Deus nos mostra. Não cometa o erro de escolher seu lugar. Quem cometeu esse erro foi o sobrinho de Abraão. Ele escolheu o seu lugar. E ele escolheu por vista. Ele escolheu pela beleza do lugar. Mas Abraão não. Abraão não se ousava a escolher o lugar. Porque isto era a tarefa do Deus da sua vida. É Deus que mostra o lugar. É Deus que mostra a terra. Amém? Te mostrarei. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Outra promessa que o Senhor fez para Abraão está no versículo 2. Te farei uma grande nação. Versículo 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Naquela terra que o Senhor prometeu que mostraria a Abraão, Deus traria sobre ele grandeza, honra. Ele seria abençoado e abençoador, e canal de bênçãos de Deus.
que este exemplo recaia sobre a nossa vida. Porque Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é o pai da fé, ele é o primeiro da fé, daquele que serve ao Deus vivo. E nós precisamos seguir os passos de Abraão. Na Bíblia mostra que aquele que é salvo por Cristo é considerado um filho de Abraão, pela fé. Você é um filho de Abraão, porque tem a mesma fé que foi achada em Abraão. Amém, irmãos? Então o Senhor lhe mostrou uma terra. O Senhor faz promessa de que faria dele uma grande nação. É bom lembrar que essas promessas se cumpriram. Elas já aconteceram. E na história podemos constatar o seu cumprimento. No versículo 3 tem outra promessa. Te abençoarei. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ai daquele que amaldiçoar a sua vida. Ai daquele que amaldiçoar. Ai daquele que desejar mal contra um filho de Abraão. O Senhor diz para Abraão: aquele que te amaldiçoar, aquele que desejar mal contra você, o mal voltará para ele. Aquele que quiser a derrota sua, a derrota voltará para ele. Aquele que quiser a morte sua, a morte voltará para ele. Aquele que quiser a desonra sua, a desonra voltará para ele. Isso aconteceu com Abraão. Isso aconteceu e acontece conosco. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz com o filho de Abraão. Não toque num filho de Abraão. Porque a mesma bênção está sobre ele. Amém? Não toque. Cuidado. Se você vê um filho de Abraão prosperando, não sinta inveja. Se alegre. E diga ao Deus de Abraão: Deus de Abraão, assim como o Senhor está abençoando este filho de Abraão, me abençoa também. Não prejudique um filho de Abraão, porque a bênção está sobre ele. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma outra promessa que Deus fez a Abraão está no versículo 7. Te darei uma terra. Gênesis 12, 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus deu a Abrão Canaã, a Palestina. A Palestina é de Abrão e dos filhos de Abrão. A outra promessa que a gente vai ver na trajetória da história de Abraão, a promessa que lhe daria um filho. E através desse filho as promessas se cumpririam. E o filho seria Isaque. Portanto, Deus fez promessas. E as promessas que Deus fez, Abraão creu nelas, acreditou nelas.
Por isso que no início desse culto nós cantamos a música Uma Nova História. Sai de tua tenda, ó filho meu. Porque foi esta palavra que o Senhor trouxe para Abraão, ou para Abraão. Abraão, sai de tua tenda. E ele saiu. Olha para o céu, Abraão. Vê se você pode contar as estrelas do céu. Porque assim será a tua descendência. E se você não sabe, saiba hoje. Você é uma das estrelas do céu. Porque Deus não prometeu as estrelas do céu. Deus prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Promessas. E o texto bíblico lá em Gênesis 15 diz que Abraão olhou para o céu e ele creu na promessa. E isto foi lhe imputado como justiça, porque ele creu na promessa do Senhor sobre a vida. Você conhece as promessas de Deus na sua vida? Você sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Se não sabe, procura conhecer. Porque Deus tem promessa para aqueles que são dele. Amém? Agora, por que Deus faz promessas? Eu destaquei 3 motivos pelos quais o Senhor faz promessa. O primeiro motivo, Deus faz promessa por causa dos seus propósitos. Deus vai fazer promessa em nossas vidas como fez em Abrão. Porque Ele tem um propósito através das nossas vidas. O Senhor fez promessas a Abraão. Porque Deus queria, através de Abraão, construir um povo, uma nação. E através dessa nação trazer o filho dele, o Senhor Jesus Cristo. A promessa, ela tem como objetivo, ela é fonte de um propósito em nossas vidas. Quando Deus faz promessas, é porque Ele tem um propósito. A segunda razão pela qual o Senhor faz promessa, tem promessa que Deus faz por causa do propósito dEle. E tem promessa que Deus faz por causa dos nossos sonhos. Ele sabe que existe um desejo no seu coração. Existe um sonho no seu coração. Existe algo que você sonha muito. Então ele vai lhe fazer uma promessa. Essa promessa é para dizer, eu vou cumprir o que você quer. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Ele tinha uma boa esposa, tinha muito dinheiro, tinha honra, respeito por onde passava. Mas ele tinha um sonho. Ele queria ser pai. Ele queria ter um filho. E quando Deus conheceu o desejo do coração de Abraão, o Senhor lhe fez uma promessa. Eu te darei um filho. E isso aconteceu. A promessa, ela pode ser motivada pelo propósito de Deus. A promessa, ela pode ser motivada por causa dos nossos sonhos que Deus contempla. E Deus nos faz promessa para nos dar direção na vida. Hein? Nos dá direção na vida. Aqueles que não conhecem as promessas de Deus para a sua vida, ele não sabe para onde está indo.
Quem é de Deus, quem verdadeiramente conhece a Jesus, conhecerá as promessas. E ao conhecer as promessas, terá direção. A promessa dá direção. A promessa dá firmeza. A promessa dá ânimo. Por isso que cantamos hoje, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. E existe promessas que é para toda a igreja. Existe promessa que é para a sua família. E existe promessa que é para você. E vivendo as promessas de Deus, Abrão teve direção. Abrão teve firmeza. Abrão teve um objetivo de vida. No versículo 9, diz: depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Depois que ele recebeu as promessas, ele continuou seguindo. Porque as promessas dão direção às nossas vidas. Enquanto a promessa não se cumpre, tem promessa que se cumpre rápido, outras demoram muito. As promessas de Deus na vida de Abraão, algumas demoraram 25 anos. Outras promessas, Abraão morreu e não as viu se cumprir, mas elas se cumpriram. Tem promessas que Deus vai fazer para a nossa casa, e talvez a gente não vai ver, mas você vai crer que Deus cumpre. O Senhor fez uma promessa à minha mãe. Ela fez um pedido à minha mãe. Minha mãe fez um pedido ao Senhor. E faltando 2 dias, ela já orou muito tempo, ela orava há muito tempo, desde que os meninos eram pequenos. Ela orava. Mas faltando 2 dias para morrer, ela fez um pedido ao Senhor. E Deus já havia lhe prometido sobre os seus netos. Ela morreu e não viu. Mas a promessa acabou de acontecer. Eu lamento porque ela não viu. Mas todos nós aqui estamos testemunhando que ela se cumpriu. E ela disse: Senhor, faltam 2 dias, viu, Lucas? Para morrer. Senhor, eu te peço os 2. Mas, se não der para os 2, pelo menos um, meu Senhor. E o Senhor fez o quê? Vão ser os 2. Na mesma faculdade, na mesma turma, na mesma cidade, no mesmo tempo. Movidos por promessas. Enquanto a promessa não se cumpre, adore. Adore ao Senhor enquanto a promessa não chega. Gênesis 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele teve uma vida de adoração.
Enquanto a promessa não chegar, continue servindo ao Senhor de todo o seu coração. Lembro agora de Zacarias e Isabel, que queriam ser em paz, mas Deus não lhe dava filhos. Deus não abria o ventre de Isabel, mas eles serviam ao Senhor todos os dias, irrepreensivelmente. Enquanto a promessa não se cumpria, Abraão adorava. Enquanto a promessa não se cumpria, Abraão continuava seguindo. Gênesis 12, versículo 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Enquanto a promessa não se cumpria, Abraão foi tentado. Quando Deus lhe fizer uma promessa, cuidado com a tentação. Porque vai aparecer propostas para você fazer a promessa se cumprir. Quando Deus faz uma promessa, é Ele que faz acontecer. 10 anos depois que Abrão recebeu a promessa, sua esposa já estava cansada de esperar. Sua esposa já não aguentava mais esperar. Ela via todas as impossibilidades se acentuando. Ela estava mais envelhecida. Ela já não tinha mais condições de ser mãe. Ela estava vendo o tempo se passar e a promessa não se cumprir. E Sara tenta Abraão. Ela propõe a Abraão dar um jeito. Olha, Abraão, quem sabe, eu estou parafraseando aqui, eu estou imaginando a conversa. Esse diálogo não está no texto bíblico. Mas eu estou imaginando, olha, Abraão, quem sabe, Abraão? Quem sabe você não entendeu errado? Quem sabe Deus não falou para você adotar alguém, Abraão? Sara, ele disse que das minhas entranhas ele me daria um filho. Não, Abraão, você interpretou errado, Abraão. Abraão, eu não posso ser mãe. Abraão, quem sabe Deus disse. Os ignorantes falam isso. Ignorantes aqui não é xingamento, é falta de conhecimento. Abraão, Deus disse, faça por ti que te ajudarei. Essa frase não está na Bíblia. E Abraão foi persuadido. Ele foi convencido de que um jeito precisava ser dado para ajudar Deus no cumprimento da promessa. Assim Abraão, seguindo a orientação de Sara, deitou-se com a sua empregada. E aquela empregada teve um filho. Mas aquele filho não era o filho da promessa. Irmãos, nós temos que gerar filhos da promessa. Nós temos que gerar coisas que é promessa. Amém? O que vier sobre você, se não for fruto da promessa de Deus, não queira. Não queira. E o Senhor disse depois para Abraão, Abraão, eu vou abençoar esse menino aí porque é teu filho. Eu vou abençoar Ismael porque é teu filho. Mas esse daí não é o filho da promessa. Eu é que vou dar o filho da promessa.
E assim se cumpriu. Enquanto a promessa não se cumpre, não se cumpre, ou não se cumpra, não se cumpra, né? Não dê o seu jeito. Não dê jeito. Não dê o seu jeito. Amém, irmãos? Se alguém te propor dar o jeito, não dê jeito. Porque Deus que fez a promessa, Ele sabe quando fazer. Ele sabe como fazer. E Ele pode fazer. Amém? Assim como Abraão foi movido pelas promessas. E a nossa igreja seja uma igreja movida por gratidão, como Daniel. E movida por promessas, como Abraão. Deus vai cumprir as promessas dele nessa igreja. Quero falar para os irmãos, fique tranquilo, às vezes os irmãos ficam muito agoniados para o crescimento dessa igreja, viu, irmãos? Quem vai dar crescimento a essa igreja é o Senhor, viu? Se os irmãos não entendem o agir do pastor, que os irmãos não sejam Sara na minha vida. Amém? Não venham me propor dar um jeito, viu? Porque eu não aceito. Quem vai fazer esse trabalho, se tornar o que deve se tornar, é o Senhor. Ele tem promessa para esta igreja. Ele tem promessa para o meu ministério. Abraão já errou. Eu não vou errar, não. Então, antes dos irmãos se comportar como um Sara, pense duas vezes. Eu não vou ouvir. Tá bom, irmãos? E às vezes a pessoa não entende. Sara ficava olhando para Abraão, tadinho de Abraão. 90 anos, acreditando que vai ser pai. Meu marido está gagá. Abraão, como é que você vai ser pai? Isso não faz nada, Abraão. A gente nem namora mais, Abraão. Irmãos, quem está de fora não entende a promessa. Eu estou falando aqui da parte de Deus, viu? Há uma promessa de Deus para esta igreja e para essa cidade. Essa cidade vai cheirar crente. Eu estou aqui há 25 anos. Eu não sei qual foi o ano, vou chutar aqui. No 5º ano aqui, mais ou menos, não lembro. Eu tive um sonho, uma visão de Deus. Que eu estava de noite, eu não sei se era madrugada, na praça de Macaúbas, sozinho. Havia um deserto, não tinha ninguém, parece que era de madrugada. E veio uma voz do céu, que era a voz do Senhor dizendo: eu farei que essa cidade cheire crente. Significa o quê? Que vai ter tanto crente nessa cidade. E vai ter cheiro de crente aqui. No outro dia eu acordei, glorifiquei ao Senhor e o Senhor me deu a palavra lá em Atos 18. Não temas, fale e não te cales. Eu tenho muita gente nesta cidade. Pense em alguém que você jamais acreditaria que vai se converter. Pensou? Pode ser que essa pessoa está no plano de Deus. Talvez eu morra e não veja a promessa. Mas os que ficarem, vai dizer assim, vai falar para Luca e Laís, bem que seu pai falou. Assim como a minha mãe não está aqui para ver, mas nós sabemos
que a promessa que Deus lhe fez se cumpriu. Que Deus abençoe os irmãos. Que ninguém se meta na sua promessa com Deus. Está tudo certo nessa igreja. Amém? Eu estou pastoreando essa igreja segundo o coração de Deus. Viu, irmãos? Fique em paz. Descansa seu coração. Tá bom? Essa é a palavra de Deus para a igreja no primeiro culto. E como Abraão, eu sou fleumático. Abraão é fleumático, era fleumático, eu sou fleumático. O personagem bíblico que seu pastor se parece é com Abraão. Viu? Nós estamos aqui nos movendo por promessas. E Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua presença neste lugar. Porque o Senhor nos falou nesta noite. E que assim como Abraão caiu na tentação de ouvir Sara, por mais que ela tinha boas intenções, nós somos tentados a dar um jeito na promessa. Nós somos tentados a fazer de uma maneira que parece que vamos ajudar a Deus. Mas que isto não se cumpra na nossa vida. Que o Senhor venha repreender todas as Saras, simbolicamente falando, que queiram atrapalhar a promessa de Deus nas nossas vidas. Porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Ele é poderoso para cumprir. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podeis assentar. Estaremos encerrando a transmissão ao vivo.